nome é Amanda. Nesse período, eu sou a monitora de parasitologia de vocês. Eu sou do curso de biomedicina, estou no 7º período. Eu gosto muito de parasitologia, é uma matéria que eu tenho bastante afinidade. Eu trabalho na área também com isso atualmente. Então, a gente vai estar aprendendo junto também, mas antes de qualquer coisa, gostaria de me desculpar, porque é um modelo novo que tá todo mundo tendo que aprender a fazer milagres no computador. Então, se vocês escutarem algum ruído ou coisa do tipo, eu peço desculpa. Também, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma ideia de como a gente possa estar melhorando, vocês podem deixar aqui, que eu vou estar sempre fazendo o possível para que esteja sempre da melhor forma possível. Vamos lá. Nesse primeiro slide, eu resolvi colocar a definição de parasitologia para a gente ir lembrando alguns conceitos também em cima disso. Então, antes de mais nada, a parasitologia é a ciência que estuda os parasitas, os seus hospedeiros e as relações entre eles. Então, ela vai englobar os silos Protozoa, do reino Protista e Nematoda, Annelida, Plateumintes e Antrópoda, do reino animal. Então, aqui a gente vê que fala que ela vai estudar a relação entre parasita e hospedeiro. Antes de mais nada, os hospedeiros a gente tem que lembrar que eles podem ser definitivo, intermediário e paratênico. O definitivo, o parasita, ele vai estar na sua forma adulta, né? O intermediário, o parasito, ele está imaturo. Se tiver reprodução sexuada e assexuada, vale lembrar que no definitivo, esse parasito, né, ele já está na fase sexuada. E se for intermediário, ele está na fase assexuada. Então, bem digamos que quando esses parasitos estão no seu hospedeiro definitivo, eles só precisam fazer a manutenção, né, da vida e continuar reproduzindo. E quando ele está no hospedeiro intermediário, ele precisa tornar na fase madura desse parasito. Então, ele se encontra numa fase imatura, além dele precisar fazer a manutenção da vida ali, o objetivo dele é se tornar maduro e ir para esse hospedeiro definitivo. E a gente viu também esse paratênico. O paratênico, ele é um hospedeiro de transporte. Então, ele vai abrigar o parasita. Ele acaba sendo indispensável, né, para que o ciclo aconteça. Ele geralmente entra nesse ciclo acidentalmente. Quando a gente fala ali dessas relações, né, que existem entre um parasito e o seu hospedeiro, a gente vai lembrar que pode ser uma relação harmônica ou positiva ou uma relação desarmônica ou negativa. Vamos lá para um exemplo de relação harmônica ou positivo. O comensalismo, por exemplo. A gente tem uma espécie que obtém vantagem sem prejuízo para outra. Então, é como se... Sabe quando a gente vê que algumas baleias
nos dentes delas tem alguns micro-organismos que fazem a limpeza? Então, os micro-organismos, eles estão ali fazendo a limpeza do dente da baleia e não vai ter nenhum prejuízo para a baleia o que eles estão fazendo. Mas é benéfico para eles. Eles estão se alimentando do resto que sobrou na boca da baleia. É tipo bom para eles, mas não prejudica a baleia. Então isso é uma relação harmônica. Aí, quando a gente tem uma relação desarmônica ou negativa, vamos supor, competição é um tipo dessa relação. Eles vão lutar pelo mesmo abrigo ou pelo mesmo alimento. Por que ela é desarmônica ou negativa? Porque só um vai ganhar. Então, não beneficia os dois, ou, tipo, não é uma relação que traga benefício para um e não traz prejuízo para o outro. Nesse tipo de relação, sempre um vai estar no prejuízo, só um vai se dar bem. Nesses conceitos aqui de parasitologia, a maioria das parasitoses que a gente vai retratar aqui, elas são zoonoses, né? Que são doenças ou infecções que são naturalmente transmitidas entre animais vertebrados e humanos, como a doença de Chagas, toxoplasmose, entre outras. A gente vai ter antropozoonoses aqui, que vão ser retratadas. Dos conceitos que eu acho válido a gente lembrar nesse primeiro momento são esses conceitos, mas ao longo das aulas que a gente for tendo aqui, se surgir algum outro conceito que vale a pena ser explicado, assim, tudo vale a pena, mas que vale a pena ser frisado, eu vou estar parando e vou estar explicando para vocês. Aqui a gente tem a taxonomia, que é uma forma de classificar os seres vivos obedecendo a alguns critérios. Dentro dessa taxonomia, o que é mais importante da gente entender é como a gente vai fazer a nomenclatura dos parasitos, por exemplo. Se eu estiver usando o computador, eu vou colocar esse nome em itálico. Lembrando que essa nomenclatura é uma nomenclatura em latim e binomial, ou seja, o gênero e a espécie. O entamoeba é o gênero e o Histolytica é a espécie. Logo, logo vocês vão ver que não tem só um tipo de entamoeba. A gente tem entamoeba histolítica e outras também. Então, aqui, o gênero, ele sempre vem com o nome, a primeira letra, né, em maiúsculo. E a espécie, a primeira letra, ela tá sempre em minúsculo. Se eu não tenho a opção de colocar em latim, em itálico, desculpa, vamos apagar aqui. Se eu não tenho a opção de colocar em itálico, como tá nessa parte de cima, eu posso sublinhar após escrever, mas obedecendo a regra de gênero, a primeira letra ser maiúscula e espécie, a primeira letra ser minúscula. Se eu cometo esse erro da segunda, primeira letra do gênero maiúscula, mas a primeira letra da espécie também estiver maiúscula, tá errado a nomenclatura. Então, isso daqui é uma coisa muito importante, porque se você for escrever um artigo, se você for escrever na prova, tem que seguir essas regras de nomenclatura.